Desde tempos imemoriais, a humanidade tem buscado compreender os mistérios invisíveis que habitam o coração e a alma. Os antigos chamavam isso de dons, presentes concedidos pelo universo ou pelo divino, que se manifestam como sensibilidades e poderes interiores, capazes de transformar a própria vida e iluminar a vida daqueles que estão ao redor. No entanto, esses dons nem sempre estão ativos. Muitas vezes, eles permanecem adormecidos, aguardando o momento certo para despertar. Esse despertar não acontece de forma aleatória, mas é precedido por sinais claros que indicam que a alma já se prepara para cumprir um propósito maior. Hoje, vamos caminhar juntos pelo entendimento de como ativar seus dons espirituais e reconhecer os 7 sinais que mostram que você pode ser um escolhido espiritual. Antes de mergulharmos nesses sinais, é fundamental compreender que o despertar espiritual não é um caminho de fuga da realidade, mas sim de mergulho profundo nela. Não se trata de se afastar do mundo, mas de enxergá-lo com outros olhos, mais sensíveis, mais atentos, mais compassivos. Os dons espirituais podem se manifestar de formas diferentes. Alguns sentem uma intuição aguçada, outros percebem mensagens em sonhos. Há aqueles que possuem uma empatia quase ilimitada, ou ainda os que são capazes de canalizar sabedoria que não aprenderam em livros. Cada dom é único, mas todos compartilham uma mesma raiz, a lembrança de que a vida é maior do que o que os olhos podem ver. O primeiro sinal de que seus dons espirituais estão despertando é a sensação de não pertencer totalmente ao mundo comum. Você pode estar em meio a multidões, mas sente um chamado silencioso, uma voz interna dizendo que existe algo além do que está diante dos olhos. Essa sensação não é alienação, mas o lembrete de que sua alma carrega uma missão diferente, um propósito que vai além da sobrevivência. O segundo sinal é a intensificação da sensibilidade emocional e energética. Sons, palavras, ambientes e até silêncios parecem afetá-lo de maneira mais profunda. Isso acontece porque sua alma começa a captar vibrações que outros ainda não percebem. Outro sinal poderoso é o surgimento de sincronicidades constantes. Os antigos diziam que quando o buscador está pronto, o universo fala através de coincidências significativas. Ver os mesmos símbolos, encontrar as mesmas mensagens em diferentes contextos ou perceber números repetidos é uma forma de comunicação que ultrapassa a lógica e reforça que você está no caminho de ativação dos dons. Um quarto sinal é o despertar através dos sonhos. Visões intensas, encontros com figuras simbólicas ou mensagens claras que parecem guiar sua vida. Os sonhos se tornam portais de sabedoria e espelhos daquilo que está sendo trabalhado em níveis mais sutis da sua consciência. O quinto sinal de que seus dons espirituais adormecidos estão despertando é a forte atração por práticas de silêncio e interiorização. Você começa a sentir a necessidade de se afastar, mesmo que por breves momentos, da correria do mundo e buscar contato com sua própria essência. É nesse espaço de quietude que os dons encontram terreno fértil para florescer, porque o barulho externo muitas vezes sufoca a voz interior. Muitos antigos mestres do taoísmo, por exemplo, afirmavam que a verdadeira sabedoria se revela apenas na calma, quando o coração está livre de agitações. Esse chamado ao silêncio não significa isolamento, mas um convite à reconexão com o campo sutil que já habita em você. O sexto sinal é o surgimento espontâneo de habilidades que não foram aprendidas de maneira convencional. Talvez você perceba que consegue sentir a energia das pessoas ao entrar em um ambiente ou que certas respostas intuitivas surgem em sua mente sem que tenha estudado sobre o assunto. Em algumas culturas ancestrais, isso era chamado de lembrança da alma, porque acreditavam que o ser humano não aprende algo novo, mas recorda o que já sabe em níveis profundos.
Esses lampejos de sabedoria são sinais claros de que seus dons estão batendo à porta, pedindo atenção e prática para se desenvolverem. O sétimo sinal é a sensação de missão espiritual. Diferente de uma simples vontade, é um chamado que ecoa em seu coração como algo inevitável. A certeza de que você veio a este mundo para contribuir de forma única. Esse chamado não se explica em palavras e muitas vezes nem mesmo em ações imediatas, mas é como uma chama que nunca se apaga, lembrando-o de que sua vida carrega um propósito além do individual. Esse é o sinal mais forte de que você é um escolhido espiritual, alguém que tem a oportunidade de despertar dons, não apenas para benefício próprio, mas como um serviço para toda a humanidade. Agora, compreender esses sinais é apenas o primeiro passo. O mais importante é saber como ativar esses dons espirituais que estão adormecidos, e a ativação começa na prática do autoconhecimento. Olhar para dentro, reconhecer suas sombras, curar suas feridas emocionais e aprender a ouvir seu coração são etapas fundamentais. Sem essa base, os dons podem permanecer escondidos, pois não encontram espaço para se manifestar plenamente. Além disso, existem práticas ancestrais que auxiliam nesse processo, como a meditação com respiração consciente, o contato com a natureza e a escrita intuitiva. Todas elas têm o mesmo objetivo: abrir os canais da percepção e fortalecer a sensibilidade espiritual. Neste ponto da jornada, quero abrir espaço para um convite. Se você sente que essas palavras ressoam em sua alma, considere se inscrever no canal Alquimia Ancestral. Aqui, construímos juntos uma comunidade de buscadores que compartilham sinais, experiências e descobertas únicas. Deixe nos comentários quais desses sinais você já percebeu em sua vida, ou quais dons espirituais você sente que estão prestes a se revelar. Sua participação pode inspirar e fortalecer outros que, assim como você, também estão trilhando o caminho do despertar. Lembre-se, a sua história pode ser o farol que ilumina a travessia de outra alma. O despertar dos dons espirituais não é um acontecimento repentino, mas um processo que exige paciência, disciplina e abertura. Quando falamos em ativar esses dons adormecidos, é importante compreender que eles já estão em você, como sementes esperando as condições certas para germinar. E para criar esse terreno fértil, precisamos cultivar práticas diárias que nutrem a alma e expandem a percepção. O primeiro passo é cuidar do corpo como templo. Afinal, o corpo é o veículo por meio do qual os dons se expressam. Quando negligenciamos nossa saúde, alimentamos distrações que enfraquecem a clareza interior. Manter hábitos simples, como uma respiração profunda, hidratação consciente e contato regular com a natureza, já é suficiente para fortalecer os canais sutis de percepção. Muitos mestres ancestrais acreditavam que o corpo é um espelho da alma e que toda purificação física reflete em maior clareza espiritual. A meditação é outra chave essencial. Diferente do que muitos pensam, meditar não significa apenas esvaziar a mente, mas aprender a observar os pensamentos sem se identificar com eles. Quando conseguimos essa prática, começamos a perceber as vozes que vêm da mente condicionada e aquelas que vêm da intuição. É nesse ponto que os dons espirituais começam a se manifestar com mais clareza. Uma prática simples é reservar alguns minutos ao dia para sentar-se em silêncio, focando apenas na respiração e permitindo que imagens, palavras ou sensações venham sem julgamento. Com o tempo, você notará que esses sinais sutis não são frutos do acaso, mas mensagens do seu próprio campo espiritual. Outra prática poderosa é a escrita intuitiva. Pegue um caderno e uma caneta. Feche os olhos por alguns instantes, respire fundo e permita que sua mão escreva livremente, sem se preocupar com lógica ou correção.
Muitas vezes, essa prática revela mensagens ocultas da alma, conselhos internos ou até fragmentos de memórias espirituais que estavam guardados. Esse exercício ativa canais criativos e intuitivos que são fundamentais para despertar dons como a sensibilidade energética, a clarividência ou até a capacidade de canalizar ensinamentos. É uma forma de treinar a confiança naquilo que surge de dentro, sem as limitações da mente racional. O contato com símbolos ancestrais também é uma ferramenta de ativação. Símbolos como a flor da vida, o olho de Horus, o yin-yang e a espiral aparecem em diversas culturas porque carregam frequências universais que ativam memórias profundas no inconsciente humano. Contemplar esses símbolos, meditá-los ou tê-los presentes em seu ambiente pode servir como lembretes constantes de que você é parte de uma realidade muito maior. Muitas tradições acreditavam que os símbolos funcionam como chaves energéticas, capazes de abrir portas internas para dons esquecidos. Por isso, não os subestime. Eles falam direto com a parte mais profunda da sua consciência. Outro aspecto fundamental é aprender a confiar nos sinais externos. Os dons espirituais se alimentam da atenção que você dá a eles. Quando você reconhece uma sincronicidade, um sonho simbólico ou uma intuição clara e a honra como válida, você fortalece esse canal. O contrário também é verdadeiro. Quando ignora ou duvida constantemente, enfraquece sua capacidade de receber e interpretar. É como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte fica. Confiança é a base para a expansão dos dons, pois eles operam em uma frequência que não pode ser medida com instrumentos científicos, mas apenas sentida e experimentada. Além das práticas individuais, é essencial compreender a importância da comunidade espiritual. Estar entre pessoas que compartilham experiências semelhantes ajuda a validar o que você sente e incentiva o crescimento. Nas antigas tradições, era comum que os buscadores se reunissem em rodas de sabedoria, onde cada um partilhava seus sinais e dons, criando uma rede de apoio e aprendizado coletivo. Hoje podemos recriar esse espaço em comunidades virtuais ou grupos locais. Mas o princípio é o mesmo. Quando dividimos nossas experiências, abrimos espaço para que os dons se expressem de forma mais plena. Também é importante reconhecer os desafios que surgem nesse processo. Ativar dons espirituais não significa viver apenas experiências belas e elevadas. Muitas vezes significa também confrontar suas sombras, seus medos e suas feridas mais profundas. Isso acontece porque, para carregar mais luz, é necessário liberar as densidades que a obscurecem. Você pode notar aumento da sensibilidade, sonhos perturbadores ou até crises emocionais durante o processo. Esses sinais não indicam que algo está errado, mas que a energia está se reorganizando dentro de você. Nessas horas, respire fundo, confie e lembre-se de que tudo isso faz parte do despertar. Exemplos práticos ajudam a trazer esse tema para o cotidiano. Imagine alguém que sempre teve sonhos muito intensos, mas os tratava como simples fantasias. Ao começar a registrar esses sonhos em um caderno, percebe que muitos deles trazem mensagens que se cumprem no dia a dia. Outro exemplo é alguém que sempre sentiu o ambiente pesado em certos lugares. Ao aprender a confiar nessa percepção, essa pessoa pode usar o dom de leitura energética para se proteger e até ajudar outras pessoas a compreenderem o impacto dos ambientes em suas vidas. Esses casos mostram que os dons não são algo distante, mas presentes reais que já estão ativos. Só precisam de atenção e prática. O mais belo nesse processo é perceber que os dons espirituais não são apenas ferramentas pessoais, mas serviços à humanidade. Cada vez que você desperta um dom, abre espaço para auxiliar outros em sua própria caminhada. Se o seu dom é a empatia, você pode ser o ombro que conforta.
Se é a intuição, pode ser a voz que guia. Se é a visão simbólica, pode ser o olhar que enxerga além das aparências. E quando cada um ativa o que lhe pertence, toda a humanidade avança em direção a um estado de maior consciência. Ao chegar neste ponto da reflexão, é inevitável reconhecer que o despertar dos dons espirituais não é apenas um fenômeno místico ou reservado a poucos escolhidos. Ele é, na verdade, uma possibilidade aberta a todo ser humano disposto a mergulhar em si mesmo com coragem e humildade. Esses dons, muitas vezes chamados de adormecidos, estão como sementes aguardando o momento em que a terra do coração esteja fértil para florescer. Por isso, quando falamos em ativação espiritual, falamos também em responsabilidade. Os dons não vêm para inflar o ego, mas para ampliar a capacidade de servir, de amar e de transformar a vida em uma expressão mais pura daquilo que é divino dentro de cada um de nós. É nesse ponto que compreendemos a verdadeira essência do que significa ser um escolhido. Não aquele que se coloca acima dos demais, mas aquele que aceita carregar a tocha da consciência em meio à escuridão, iluminando o caminho também para os outros. Esse despertar exige persistência. É fácil confundir dons espirituais com poderes extraordinários, mas o que realmente importa é a sutileza com que eles nos ensinam a viver. Um olhar mais atento pode se transformar em sabedoria. Uma escuta compassiva pode se tornar um bálsamo para o coração de quem sofre. Talvez você perceba que sua sensibilidade aumentou, e isso é um dom. Talvez seus sonhos estejam mais vívidos, e isso é outro dom. Talvez consiga sentir quando algo não está em harmonia, e isso também é um dom. Ao aceitar essas pequenas manifestações, você começa a dar espaço para que dons maiores se revelem. É como abrir uma porta após a outra, caminhando por corredores de luz que revelam dimensões do ser que antes estavam ocultas. E é nesse caminho que surgem os 7 sinais de que você é um escolhido espiritual. Sinais que já percorremos juntos ao longo desta jornada. A sensação de não pertencimento, a intensificação da sensibilidade, as sincronicidades que se multiplicam, os sonhos que revelam mensagens, a intuição que guia de forma clara, o despertar de dons energéticos e, por fim, o chamado inegável para cumprir uma missão maior. Cada um desses sinais é um lembrete de que sua alma não está aqui por acaso, mas para manifestar algo essencial neste tempo. Talvez você ainda duvide de si mesmo, mas lembre-se, o simples fato de estar ouvindo ou refletindo sobre estas palavras já é indício de que você faz parte daqueles que foram despertos para algo além do comum. Agradeço profundamente por ter caminhado até aqui comigo, permitindo que essa mensagem chegasse ao seu coração. Sua presença não é apenas valiosa, ela é essencial. Quero convidar você a compartilhar nos comentários quais desses sinais já se manifestaram em sua vida. Ou de que forma você sente que seus dons espirituais estão sendo despertados. Sua experiência pode ser a chave para que outra pessoa reconheça também o seu próprio despertar. E se este conteúdo trouxe clareza ou inspiração, convido você a se inscrever no canal, para que possamos continuar juntos nesse mergulho profundo nas sabedorias ancestrais, nos símbolos ocultos e nas práticas que fortalecem a alma. Na tela final, você encontrará mais 2 vídeos preparados especialmente para ampliar sua jornada. Permita-se assistir, pois cada um deles complementa o que foi revelado aqui e pode abrir ainda mais as portas da sua consciência. O despertar não acontece em um único instante, mas em uma sequência de passos que, quando reunidos, revelam o caminho inteiro. Lembre-se, você já é um portador de dons espirituais e o universo está constantemente conspirando para que você os ative. Agora é o momento de confiar.
de se abrir e de caminhar com firmeza rumo ao propósito que lhe foi destinado.